Eu vou ser muito clara. Isso não é sobre açúcar, isso não é sobre ultraprocessado, isso não é sobre gosto pessoal, ideologia alimentar ou moda. Isso é sobre fisiologia do desenvolvimento e sobre quadros clínicos reais que surgem quando um bebê é submetido a uma restrição alimentar extrema, baseada quase exclusivamente em proteína e gordura. Bebê não é um adulto em miniatura e ignorar isso gera doença silenciosa, não uma adaptação saudável. Carne não é o problema. A exclusividade é: bebê pode comer carne, isso não está em discussão. Carne, ovo e peixe fazem parte da alimentação infantil quando bem preparados e inseridos em um contexto alimentar diverso. O problema começa quando isso vira uma exclusividade metabólica, quando alguém chama isso de dieta carnívora para um bebê em pleno crescimento, porque nessa fase da vida a exclusividade não é neutra, ela altera o curso de maturação de órgãos e sistemas. Vamos começar pelo intestino. O intestino do bebê ainda está em maturação, tanto estrutural quanto funcional. Quando você exclui as fibras fermentáveis, os amidos naturais e as matrizes vegetais que vêm das plantas, o que acontece? Primeiro, cai a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que são essenciais para a saúde das células intestinais. Segundo, a mucosa do intestino recebe menos estímulo para crescer e se fortalecer. E terceiro, a diversidade da microbiota intestinal despenca. Esse cenário está diretamente associado a quadros como constipação funcional crônica precoce, desbiose intestinal persistente e até um aumento da permeabilidade do intestino, que pode levar a dermatite atópica e alergias alimentares. Isso não é opinião, é fisiologia intestinal básica aplicada à clínica pediátrica. Diversidade alimentar não é modismo, é condição para uma maturação intestinal saudável. Agora vamos falar de rim. O rim do bebê funciona, claro, mas ainda está amadurecendo. Quando quase toda a energia do corpo vem da proteína, o organismo precisa lidar com uma produção muito maior de ureia e uma carga de nitrogênio muito alta. Ele também precisa excretar mais íons ácidos. Clinicamente, isso aumenta o risco de sobrecarga renal funcional, de uma acidose metabólica leve, porém persistente, e até de desidratação e desequilíbrio eletrolítico. Sim, o rim do bebê aguenta, mas aguentar não significa que seja fisiológico, seguro ou desejável. Forçar um sistema imaturo não é adaptação evolutiva, é estresse metabólico crônico precoce. Vamos para o cérebro. O cérebro de um bebê é glicodependente. Isso não é uma preferência alimentar, é uma exigência fisiológica para o neurodesenvolvimento. Quando as fontes naturais de carboidratos são excluídas da dieta, o corpo é forçado a produzir glicose por um processo chamado gliconeogênese, usando principalmente proteína. Isso não só aumenta o custo metabólico para o corpo, como também compete com a síntese de proteínas que deveriam estar sendo usadas para construir o corpo do bebê. Além disso, altera toda a sinalização hormonal. Na prática clínica, esse cenário está associado à irritabilidade persistente, alterações de sono, prejuízos sutis no neurodesenvolvimento e um risco real de falha de crescimento. Isso não é exagero, é coerência fisiológica aplicada ao desenvolvimento humano e o sistema imune. A microbiota intestinal participa ativamente da maturação do nosso sistema de defesa. Quando o repertório alimentar é empobrecido, ocorre um prejuízo na tolerância imunológica, uma alteração na diferenciação dos linfócitos e um desequilíbrio inflamatório. Clinicamente, isso se traduz em um maior risco de asma, rinite alérgica, dermatite atópica e até doenças autoimunes ao longo da vida. Não porque faltou carne, mas porque faltou diversidade biológica para estimular o sistema imune da forma correta. E aqui chegamos ao erro mais grave, chamar adaptação de saúde. O argumento mais perigoso que você vai ouvir é: mas o bebê se adaptou? Sim, o corpo sempre se adapta, mas adaptação não é sinônimo de saúde. O corpo também se adapta à fome, à inflamação e ao estresse crônico. E isso não transforma essas condições em algo ideal.
Quando você normaliza uma adaptação forçada como se fosse uma estratégia nutricional, você está, na verdade, antecipando uma doença silenciosa. Para finalizar, isso não é um debate ideológico, não é radicalismo alimentar. Isso é fisiologia do desenvolvimento aplicada à clínica, intestino, rim, cérebro e sistema imune. Carne é alimento. Dieta carnívora para bebê não é cuidado. É risco clínico. Bebê não é laboratório e não é adulto em miniatura. Quem indica uma restrição extrema nessa fase da vida não está sendo inovador, está sendo clinicamente irresponsável. Compartilhe essa informação para proteger nossas crianças. Obrigada por assistir e até a próxima.